Este ano, o Supremo Tribunal Federal deve julgar o processo que envolve o caso do menino Sean Goldman. Disputam a guarda o pai biológico norte-americano e a família brasileira. Sean está nos Estados Unidos há 2 anos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu levar ao plenário o julgamento de 2 habeas corpus e um recurso ordinário do chamado caso Sean Goldman. Nos processos, a avó materna de Sean pede a revisão de uma decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, que determinou em dezembro de 2009 que a guarda do menino deveria ser do pai, o norte-americano David Goldman. O menino Sean tem 11 anos e é filho de David com a modelo brasileira Bruna Bianchi. Ela trouxe o garoto para o Brasil quando ele tinha 4 anos, se casou de novo e depois morreu. O menino continuou a ser criado pela avó materna, mas o pai questionava a guarda na justiça. Ainda não há data para que o caso vá ao plenário do Supremo, conforme determinado pela primeira turma. O ministro Luiz Fux levantou a questão de ordem, dizendo que não se tratam de processos comuns, já que o que está em questão é uma convenção internacional. Além disso, tem particularidades, pois questionam 2 decisões do Supremo. Uma liminar do relator, o ministro Marco Aurélio, que suspendeu a decisão do TRF2, e a reforma da decisão, feita pelo então presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, e que foi fundamental para o retorno da guarda do menino ao pai. Pois é, eu volto agora com a consultora da TV Justiça, Karina Zucoloto, para falar sobre este assunto. Karina, esse é um caso que envolve o direito internacional. Sendo assim, o que deve prevalecer? Nós temos que levar em consideração que quando um país ratifica um tratado internacional, ele assume o compromisso de cumprir o que foi pactuado. Então, no presente caso, nós temos que o Brasil ratificou a Convenção Internacional da Haia, que prevê que, na verdade, ela pune o sequestro de menores, de crianças que, de uma certa forma, foram retiradas do país de origem e levadas para outro país. Ela prevê, inclusive, que para que uma criança saia de um país para ir para outro, é preciso autorização de ambos os pais. Pai e mãe devem autorizar a saída dessa criança. Quando a convenção internacional, quando o tratado internacional não é cumprido por um Estado, não é aplicada aquela regra que o país se comprometeu a cumprir, ele pode sofrer uma sanção internacional. Então, o que nós temos aqui no caso? Uma criança que tem 2 países, a mãe brasileira, o pai norte-americano, a mãe veio para o Brasil e o pai alega que houve uma subtração ilícita do seu filho e pede a guarda e o retorno dessa criança para o seu país de origem, onde a criança nasceu. Então, aqui há um conflito entre o direito da criança e a aplicação dessa legislação internacional, que já se transformou em uma lei interna e que o Supremo deve analisar qual é que deve prevalecer. Nós temos aqui, na verdade, uma ponderação do TRF da 2ª Região, que levou em consideração essa convenção da Haia, determinando que ela fosse aplicada e restituindo a guarda do menor ao pai biológico com o retorno aos Estados Unidos e, consequentemente, nós temos várias outras ações presentes aqui no Supremo, pendente de julgamento ainda. Agora, Karina, o ministro Marco Aurélio havia concedido uma liminar para que essa criança ficasse aqui no Brasil. Agora, por que, então, que ele está morando com o pai lá nos Estados Unidos? Logo depois que o TRF da 2ª Região decidiu sobre a guarda para o pai biológico, houve um habeas corpus, ingressou-se com habeas corpus aqui no Supremo, pedindo a liminar. O ministro Marco Aurélio concedeu a liminar, levando em consideração, inclusive, o que prevê a Convenção Internacional da Haia, no sentido de que deve ser ouvida a criança e, em casos, por exemplo, em que a entrega, de recusa de entrega, poderiam afetar princípios fundamentais aqui da própria Carta Republicana. Então, o ministro Marco Aurélio entendeu que não deveria haver a entrega, deveria haver a recusa da entrega do menor ao pai biológico. No entanto, o ministro presidente à época, Gilmar Mendes, entendeu o contrário e reverteu a decisão do ministro Marco Aurélio, mantendo a decisão do Tribunal Regional da 2ª Região, fazendo com que a criança retornasse ao convívio do pai. Mas essa batalha ainda não terminou. Por quê? Isso foi decidido em sede de liminar. Nós ainda temos 2 habeas corpus e um recurso ordinário, como vimos na reportagem, que foi afetado ao plenário do Supremo Tribunal Federal para se decidir o mérito dessa ação, desse caso. A criança deve permanecer com o pai biológico ou deve retornar para a guarda da avó, no caso que mantinha essa guarda, ou mesmo um questionamento do próprio padrasto que pediu, inclusive, a guarda. Pois é,
o padrasto pediu a guarda. Sob qual argumento? O padrasto também queria a guarda de Chan, e aí isso aumenta muito mais a confusão em torno do caso, porque alegava-se uma relação uma paternidade, socioafetiva. E o que é essa relação essa paternidade socioafetiva? É aquela que não leva em consideração o vínculo biológico, já que ele não é filho. Mas é como se fosse filho, leva em consideração e torna-se pai aquele que no dia a dia se compromete dando apoio, com o carinho, com o acompanhamento diurno dessa criança. Então, vai muito mais por essa relação psicológica do que biológica, podendo se buscar também o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva.